Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Lucas Bueno aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa disciplina de padrões de projetos. Neste vídeo nós vamos trabalhar o padrão chamado State Pattern, então o padrão de estados, que é um padrão que nós vamos utilizar quando o comportamento de um objeto vai mudar de acordo com o estado que esse objeto assume. Então, dependendo do estado que esse objeto assumir, ele vai fazer um determinado comportamento, ele vai ter um determinado comportamento. Se ele mudar de estado, ele vai ter outro comportamento. E a gente vai fazer isso sem encher o nosso código-fonte de if e else. Então a gente vai fazer isso de uma maneira limpa, de uma maneira inteligente. Porque a gente conseguiria, ter lá no nosso objeto um método que a gente chamasse, e aí dependendo do caso, a gente verificaria com um if, a gente faria uma coisa, com outro if, se fosse outro estado, outra coisa. E aí o nosso código viraria ali uma macarronada, um monte de if-else. E aqui a gente vai ver nesse padrão de projeto como evitar isso, tá certo? Então, vamos lá. Para exemplificar o padrão state, peguei o exemplo aqui deste livro que está como referência, que eu tenho usado aí com vocês para as anotações e para esses exemplos em figuras, e aí no código a gente vai trabalhar com outro exemplo. Mas o livro aqui então é o Design Patterns com Java, e nesse exemplo a gente tem a busca em profundidade sendo realizada utilizando, ou melhor, aqui a gente vai conseguir visualizar uma possibilidade de uso do padrão state. Então, relembrando, a busca em profundidade, a gente tem uma árvore e a gente visita, quando a gente começa a busca, todos os filhos de um determinado nó. Então, nesse caso aqui, notem que a árvore aqui, ela é uma árvore direcional. Então, ela tem a flechinha aqui que aponta para os possíveis caminhos que a gente pode seguir. A gente não pode seguir para todos os caminhos necessariamente, tá? Então, se a gente fosse fazer a busca em profundidade nesse exemplo aqui, começando pelo nó A, que seria aqui o nó raiz, a gente poderia seguir uma lógica de estados que seria a seguinte. Então, se nenhum nó foi visitado ainda de um determinado ramo, mesmo que esse ramo seja a raiz, a gente vai estar com a cor branca. Se o nó já foi parcialmente visitado, isso é, se a gente já começou a visitar o nó e os nós filhos, a gente vai marcar com a cor cinza. E se ele já foi completamente visitado, a gente vai marcar com a cor preta. Então, se a gente vai começar a busca em profundidade pelo nó A gente marca ele em cinza e vai para o primeiro filho que aparece ali na nossa lista de nós, que nesse caso aqui a gente vai seguir a ordem da esquerda para a direita se a gente tiver mais de um filho. Então aqui nesse caso seria o nó B, então a gente marca o nó B como cinza também, e aí vai visitar os filhos de B, que aqui seria apenas o nó C. Então marcamos o C como cinza e vamos visitar os filhos de C. Nesse caso a gente vai então para o nó D. O nó D, ele não tem nenhum filho que ainda não foi visitado. Então a gente poderia retornar para o nó B, mas o nó B já foi visitado. Então a gente já ficou sem caminho. Aí a gente marca ele aqui então em preto. A gente retorna então, sempre que a gente chegou no fim, a gente retorna um ponto. Vamos para o C, verificamos que o C não tem mais nenhum filho, marcamos em preto a letra C, o nó C. Aí vamos fazendo essa lógica aqui, até termos visitado toda a árvore, que seria esse último passo aqui, a árvore estaria com todos os nós em preto, todos os nós visitados. Então a lógica é que a gente teria lá uma classe de nó, e cada nó estaria em um determinado momento com uma cor. Ele começaria em branco e dependendo dessa cor, ou melhor, dependendo desse estado que é representado aqui como uma cor, a gente seguiria uma lógica de raciocínio. Então, se ele está em branco, a gente vai começar a visitar os filhos. Se ele está cinza, a gente também vai visitar o filho, sabendo que esse nó já foi visitado. E se ele ficou preto, a gente não vai mais visitar os filhos, a gente vai simplesmente retornar um nó ali na nossa árvore e continuar a busca. Aí ele é cinza, a gente vai verificar se ele continua cinza ou se ele fica preto. Então a gente conseguiria fazer isso aqui com um monte de if-else na nossa estrutura de dados, mas utilizando o state pattern fica bem mais interessante. Mas esse aqui é um exemplo ainda assim bem teórico, Ele é um exemplo ali das estruturas de dados, é um dos fundamentos da computação. Então eu vou mostrar para vocês um exemplo um pouquinho mais prático e também mais simples, para que vocês entendam mais facilmente
a lógica do state pattern. O exemplo que eu vou mostrar para vocês já está aqui no Eclipse, inclusive eu modifiquei ele lá no GitHub. Ele estava o exemplo dos nós, mas eu achei que estava muito complicado para explicar para vocês, então eu mudei ele para o exemplo de um player de música, tá? E para fazer essa mudança eu acabei cometendo um erro lá no Git, e eu acho que eu corrigi da melhor maneira possível, e talvez se vocês só fizerem um update para aqueles que já tinham feito um clone do repositório, deve funcionar. Mas se não funcionar, aí saibam que o problema é esse, e talvez a melhor alternativa seja vocês fazerem um novo clone, aí vocês avaliam. Mas acho que um update só vai funcionar. Tá bom? Então nesse exemplo a gente tem um player de música, tá? Que vai ser representado por uma classe chamada player, e essa classe vai tocar uma música, tá? Também simplificado aqui, ela vai tocar uma música. Ela pode estar sem nenhuma música ou com uma música. E aí a gente vai ter estados, que seria o estado, o inicial seria sem nenhuma música no player. Vamos pensar assim, não colocamos ainda nenhum CD ali no tocador, então ele está vazio. Aí a gente pode adicionar uma música, a gente pode dar o play na música, ou a gente pode pausar a música e também reiniciar o player, que seria retirar as músicas. Sendo que o play e pause, ele funcionaria ali no nosso player no mesmo botão, como é bastante comum, né? Em tocadores assim, a gente tem play e pause no mesmo botão. Então a gente vai seguir essa lógica também. E aí a gente quer fazer isso de uma maneira bem estruturada, sem que a gente precise ficar fazendo um monte de if-else aqui no nosso código, tá? Então, antes da gente ir para o código, tentem pensar aí como vocês poderiam modelar, como vocês poderiam codificar esse projeto para que não usem nenhum if-else, tá? Então, veja só, tem o player, você pode adicionar a música, beleza. E aí você pode iniciar a música, pausar a música ou resetar a música sem nenhum if-else, e fazendo inclusive verificações, assim, do tipo, tem ou não tá tocando, tem alguma música adicionada ou não. Então, como fazer isso sem um if-else, como fazer isso de uma maneira bem estruturada, é o que a gente vai ver aqui com o padrão de estado, state pattern. Para começar, vamos olhar aqui para a classe player state. Essa classe player state é uma classe abstrata, e ela vai ter algumas coisas implementadas e outras estarão como abstratas para que as classes concretas que forem realmente implementar os estados as implementem. Então nessa classe aqui, player state é uma abstração, a gente vai ter uma referência para o player, que tocará a música, e aí aqui no construtor a gente simplesmente recebe o player e seta aqui no atributo, e a gente tem o getter e o setter player também, bem basicão. E aí temos dois métodos abstratos, que então todas as classes que forem estender player state precisam implementar, que é o método playPause e o método reset, tá? Então essa é a player state. Agora vamos aos estados concretos, né? Quais estados o nosso player de música teria? Como comentei para vocês naquela lógica ali, ele poderia estar em 3 estados. Seria o estado vazio, que não tem nenhuma música adicionada ainda, basicamente. Seria o estado tocando. Então, no estado tocando, a gente já tem uma música adicionada e ela está tocando. Ou o estado pausado. A gente tem uma música adicionada, mas ela não está tocando. Tá? Então, a gente teria esses 3 estados e foram exatamente eles que eu implementei. Então, o primeiro é o estado vazio, empty. E a gente vai estender aqui nessa classe player state. Como a gente estende, a gente precisa obrigatoriamente implementar estes dois métodos abstratos, playPause e reset. Temos também o construtor aqui. Então o construtor, né, como ele estende player state, a gente vai criar um objeto, a gente recebe o player e chama o construtor da classe mãe aqui com o método super. Então a gente passa essa referência aqui para o construtor da classe mãe. E aí a gente pode fazer o que a gente quer fazer especificamente aqui na classe empty. Nesse caso, eu coloquei alguns logs nos nossos métodos. Então, na classe empty, quando a gente cria este estado, a gente escreve ali, né, o player dizendo, estou vazio, I'm empty. No método playPause, então, se a gente estiver no método empty, o método vazio, e chamar o método para tocar ou pausar uma música, ele vai falar lá, eu não tenho nenhuma música para tocar ou pausar. E no método reset, ele vai falar, eu já estou vazio.
tá bom? Então o método vazio, a classe vazia é a mais simples, porque a gente não tem nenhuma música, a gente não tem o que pausar, o que retirar, o que resetar. A gente simplesmente coloca no log ali a situação atual do player. Opa, tranquilo, levei um susto aqui, eu tava com o celular no bolso e acho que eu dei um toque e começou a tocar um vídeo do YouTube. Eu levei um susto. Mas retornando, então, a classe vazia é a classe mais simples que faz o log. Aí nós teríamos o estado de pausado. Então eu pensei assim, a gente tem o player, quando a gente adicionar uma música, a gente adicionou, mas ela não vai tocar imediatamente. Ela até poderia, mas no meu caso aqui, então no player que eu estou codificando, ela não vai tocar imediatamente. Então ela vai estar no modo pausado. Quando a gente cria esse estado, a gente chama também o construtor da classe mãe, player state, e na sequência imprime aqui, né, que o player ele está com tal música, né, tal música está pausada, ela não está tocando, apesar de que ela já foi adicionada ao player. E é aqui que começa a mágica do nosso padrão state. No método playPause, o que a gente vai fazer? A gente vai recuperar a referência ao player que está com esse estado, então getPlayer, né, a gente vai chamar esse método aqui da classe mãe, getPlayer, .setState, então a gente vai mudar o estado do nosso player. Como ele está aqui pausado, quando eu clicar no botão Play Pause, o que eu quero? Eu quero que ele toque, né? E aí quando eu estiver no estado Play, quando eu clicar no Play Pause, eu quero que ele pause. Então é sempre o oposto, né? Se eu estou pausado, daí eu quero tocar. Então o que eu vou chamar aqui é setState new playing. Então o playing vai ser o método tocando. E aí vou passar como referência ao construtor, que vai ser um construtor igual a esse aqui, o player que eu adicionei aqui, né? O player que está lá referenciado na nossa classe mãe, tá? Então, quando eu estou no play pause, eu basicamente mudo o estado, inverto o estado. Se eu estou pausado, eu vou para tocando, se eu estou tocando, eu vou para pausado. E aí, com o reset, eu faço a mesma coisa. Então, eu pego o player e mando o set state, mas ao invés de chamar para play, eu crio um novo objeto aqui de estado, que é o empty, o vazio. Se eu quero resetar, então eu seto como estado um novo objeto vazio, passando também a referência para player. E aí, finalmente, vamos aqui a classe playing, a classe tocando. Então a gente tem um construtor igual, ele estende player state, e aí aqui no log a gente imprime. Aqui a classe player, ela coloca lá, I'm now playing, então eu estou tocando agora o nome da música. É só um log, né, para a gente saber o que está acontecendo. E aí no método playPause, eu vou chamar então a atualização do estado do player, mas para pausado. E quando eu clicar em Reset, então vai ser igual. Aí eu vou chamar a atualização para o estado vazio, tá certo? Então a gente tem os três estados e eles de uma forma muito simples fazem o que a gente intuitivamente já pensa. Se eu estou tocando, play pause, eu simplesmente mudo o estado para pausado. E aí quando eu vou no pausado aqui, né, então eu estou mudando o estado, criando um novo objeto paused. Então, ele vai, quando a gente cria, ele vai fazer o log, tá? E aí por isso a gente vai ter a impressão ali no console. Então, sempre que a gente muda de estado, a gente tem a impressão no console, e se a gente estiver no vazio, a gente vai ter a impressão também nos métodos, já que ele está vazio, então não tem o que tocar ou o que resetar. Legal? Então, aqui a gente já tem a lógica dos estados. Agora vamos dar uma olhada aqui. A classe Music, primeiro, ela é extremamente simples, então é só o nome da música, construtor, getter e setter. Nada mais que isso. E por último, a classe Player, a classe tocadora. Tá? Então ela vai ter lá uma música de atributo, provavelmente o ideal seria ter uma lista de músicas, né? Ficaria mais interessante, mas aqui só para exemplificar para vocês, a música ficou mais simples. E aí a gente vai ter no player o estado, tá? Então é um atributo aqui do tipo estado. Aí criei um construtor, esse construtor está vazio, a gente vai criar o player e não vai adicionar nenhuma música já no início. E o estado a gente vai inicializar com ele vazio, tá? Então a gente inicializa com o estado vazio e passa a referência do próprio player. Como a gente tem aqui no construtor do player state, a gente precisa da referência de um player, a gente passa this. Então é o próprio objeto player que estiver sendo criado, a gente vai passar a referência, tá bom? Então this para passar o player. E aí a gente tem os getters e setters de music e do state, do estado.
E aqui o play, pause e o reset também, que a gente vai chamar, na verdade, o play, pause e o reset no objeto player, né? Então o play, pause, ele simplesmente pega o estado atual que estiver e chama o método play, pause. E o reset é a mesma coisa, pega o estado atual que estiver ali no momento e chama o método reset. E com isso, o nosso projeto aqui de player de música está pronto, tá? Talvez exija aí de vocês um pouco de... vocês vão precisar parar, pensar, dar uma analisada, o que está acontecendo, como que isso está funcionando, para efetivamente entender, tá? Para o vídeo não ficar tão longo, eu fui explicando mais ou menos rápido. Mas vamos olhar aqui, eu já coloquei aqui na main alguns testes, tá? Então aqui, ó, eu vou aqui só comentar para vocês darem uma olhada linha a linha. Então a primeira linha, ela cria o player. E aí quando a gente cria o player, opa, ficou com algum erro aqui. Ah, eu comentei aqui. Comentei uma chaves a mais. Quando a gente cria, a gente tem lá no console o I'm empty, então eu estou vazio. Por quê? Porque o nosso construtor, no estado, a gente inicializa o estado do player com o estado vazio. Então se a gente vier aqui, a gente vai ter aqui no construtor, né, esse log, estou vazio. Tá? Prestem atenção também aqui que a nossa referência ao estado é lá do tipo player state, tá? E depois a gente inicializa, obviamente, com os estados concretos. Então a gente está usando aqui o polimorfismo. Esse state, em alguns momentos ele vai estar vazio, em outros vai ser paused, em outros vai ser play. Então a gente está usando o polimorfismo aqui, e a gente pode fazer isso porque tanto o vazio, quanto o pausado, quanto o tocando são do tipo player state. Todos eles estendem esse tipo aqui. Voltando aqui para main, a gente pode, né, a gente iniciou o player, a gente pode chamar qualquer um dos métodos, reset, play, pause, qualquer coisa assim. Se eu chamar o reset, como a gente está vazio aqui ainda, ele vai imprimir lá, pô, eu já estou vazio, né? E esse comportamento vem aqui do estado vazio, né? Então play, pause, ele fez isso aqui. O reset, quer dizer, a gente poderia chamar o play, pause também. Deixa eu colocar para sempre salvar, quando eu clicar em rodar ali. E aí ele vai falar que não tem nenhuma música para tocar. E a gente pode continuar testando. Então a próxima linha aqui a gente cria uma música e depois adiciona essa música no player. E aí ele colocou lá, então a música que eu criei foi Programando com Foco. Tá? E aí adicionei ela no player. E a música, o que ele imprimiu foi Programando com Foco está pausada. Então a gente alterou o estado do player. A gente veio aqui em player.setMusic. Inclusive, eu acho que essa parte eu acabei não mostrando para vocês, vamos ver. Isso aqui. No método setMusic, a gente recebe, então, eu tinha feito antes com playlist, deixa eu acertar aqui. Vai ficar com music. Aí. Então, a gente recebe a música, seta ali no atributo da classe a música e depois muda o estado também. Tá? Já que a gente adicionou uma música, a gente vai alterar o estado agora para o pausado. Então, this.setState recebe ali um novo estado pausado, passando this como referência, porque a gente precisa ter a referência ao player lá no estado também. E é por isso que ele imprime isso aqui. Então o player programando com foco está pausado. Tá? Então a gente adicionou a música e mudou o estado para pausado. E quando a gente vai aqui para o pausado, no construtor, a gente tem exatamente esse comportamento. A gente pega o nome da música e imprime dizendo que ela está pausada. Eu comentei com vocês que na minha cabeça fazia mais sentido adicionar a música e ela iniciar pausada. Mas se vocês pensarem, o contrário, de muitos players de música, na verdade, talvez a maioria funciona diferente do que eu pensei, eles iniciam tocando. Então se a gente adicionar a música, ela iniciaria tocando. Da maneira que a gente fez aqui, fica muito simples alterar esse comportamento. Então eu vou adicionar a música, ao invés da música estar pausada, eu quero que ela esteja tocando. Então eu venho aqui e mudo para play. E pronto, o código está funcionando, vou rodar aqui. E está aqui, ó, agora eu estou tocando, programando com foco. Claro, a gente só fez a lógica aqui de imprimir no console, mas se a gente tivesse a lógica de efetivamente tocar a música, pronto, a gente teria mudado o comportamento do nosso projeto inteiro, né? Então, ele vai iniciar aqui tocando, simplesmente com essa linha, sem mudar nenhum if else nem nada. E aí ele imprime isso, justamente porque no estado aqui tocando, a gente tem esse comportamento, quando a gente inicializa ele, tá bom? Então a gente volta aqui para main, agora ele está tocando. A gente pode chamar o reset, por exemplo.
E aí ele vai imprimir ali. Então tá vazio. A gente poderia, já que ele está tocando, a gente poderia aqui, ó, player.playPause. E ver lá. Então tá tocando, depois pausou e depois está vazio, porque a gente fez aqui o reset. Tá bom? Então eu tinha feito aqui uns outros comentários, né? Mas eu acabei mudando a lógica agora e acho que só aqui já deu para entender. Então a gente conseguiu criar essa lógica de player de música e ele vai funcionando de acordo com o estado daquele player. E a gente vai alterando o comportamento daí também com base nesse estado, sem utilizar nenhum if-else. Tá? E aí o código fica realmente simples, limpo, fica objetivo de entender. Então você está aqui no player, colocou a música, você muda o estado. Você está lá no estado tocando, chamou o play pause, você muda o estado para pausado, ou resetou, muda o estado para vazio, empty. E fica direto, fica realmente aquilo que a gente pensa intuitivamente quando a gente pensa no player de música, tá bom? Então parem, pensem um pouco aqui no projeto, reflitam sobre como isso está funcionando, que aí tenho certeza que vocês terão entendido o padrão State Pattern. Tá bom, pessoal? Então até o próximo vídeo e valeu!